Olá, tudo bom? Eu sou o Fábio, dono da Estúdio Festas. Um dos, porque são dois. E hoje eu vim aqui para poder falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês, para te dizer de onde eu vim, quem eu sou, que interferências eu trago para a empresa, o que que a empresa quer em 2024, o que que a gente vai fazer daqui para frente. Então eu queria vir aqui nesse início de ano, segundo dia de janeiro, para poder conversar com você um pouquinho, me apresentar, tá bom? Eu venho de uma família humilde, eu me vejo enquanto pessoa, enquanto as lembranças que eu tenho são mais da época de escola ali, onde eu era uma criança muito focada, muito determinada, eu era aquele tipo de criança que ficava sozinha, é, que não gostava de ir para a escola por conta das pessoas, não por conta do aprendizado, porque na escola eu sempre fui muito focado. Então, eu tinha boas notas, eu me dava bem em quase todas as matérias, mas o convívio com outras pessoas não era muito a minha praia, não me fazia muito bem, porque acho que desde de criança ali eu já não me entendia muito bem. Então, depois dessa fase, eu venho para adolescência, né? Então eu vou ter as minhas primeiras experiências profissionais, que foi ali. Trabalhei já de ajudante pedreiro, trabalhei lavando carro, trabalhei, enfim, ali com meus parentes, ali com o pessoal que eu conhecia. E depois disso veio o cinema, que foi minha primeira experiência registrada, foi minha primeira experiência real de empresa, de trabalho mesmo. E lá no cinema eu fiquei um ano de atendente. Depois disso eu fui promovido. Aí nesse meio tempo eu conheci o meu sócio, o Bruno, que hoje é não só meu companheiro de empresa, mas também de vida. Então a gente se conheceu lá para 2011 mais ou menos. E é ali que começa a nossa trajetória, é ali que eu acredito que as coisas começaram a ser trilhadas para estar no caminho que estão hoje. Então, ali eu estava sendo promovido para um cargo intermediário ali, que cuidava da projeção do cinema, ligava os filmes e tal. Mas eu sempre fui muito. Eu nunca consegui ficar sempre numa. Eu nunca fui de ficar numa zona de conforto. Então, por mais que eu tivesse aquele cargo, eu sempre fui muito de ajudar, de apoiar em outros setores, em outras áreas, e isso foi me trazendo muita bagagem, muito crescimento. E depois de 3 anos nesse cargo novo, eu já estava na gerência do cinema. E aí compartilhava entre um cinema e outro, uma loja e outra, mas eu saí do cinema com o cargo de gerente. Foi nessa fase também que o Bruno também saiu do emprego dele e começou a história da Estúdio Festas. O que me moldou para esses momentos foi o que aconteceu antes. Então, depois que eu saí do ensino médio ali, eu já entrei num curso gratuito do CEPAS, daqui da cidade, de administração. Então, eu fiz um técnico em administração. Tudo isso com muito apoio do Bruno. Ele sempre me ajudou bastante nessa caminhada, nessa jornada de me acordar, porque era muito corrido. Então, ele me acordava, me dava café, me levava para os lugares, me fazia marmita. Então, eu tive muito apoio. Sem ele, com certeza, não seria nada disso. Estaria sendo possível. Mas depois ali do CEPAS, então, depois que eu me formei naquele curso técnico em administração, que me deu muita bagagem, mas nunca usei ele de fato para um cargo, uma empresa, porque nem o diploma eu, eu fui lá buscar ainda. Mas eu tenho a formação, então, em técnico em ADM. Depois disso, eu já estava nessa transição aí de promoção no cinema. E aí eu fui, mais uma vez, contemplado com a prova do Enem. E aí eu entrei também numa faculdade de logística, que também me deu uma certa bagagem para ser quem eu sou hoje. Mas o que me trouxe mais bagagem mesmo foi o cinema, foram as experiências, porque eu comecei como atendente e aí entrei meio que numa parte ali técnica e depois uma parte bem estratégica, que é a gerência. Então o cinema me mudou bastante a ter a experiência que eu tenho hoje. No finalzinho ali eu já estava entrando numa outra faculdade e essa dessa vez paga. Seria meu start em pagar por conhecimento, mas eu não fiquei por muito tempo. Eu sempre entendi que fazer
pedagogia era meu sonho, que eu queria ser professor, que eu queria ensinar, que eu queria dar aula. Mas quando eu me vi lá naquela realidade, dentro de uma sala de aula aprendendo, e eu gostei muito daquele conhecimento, muito daquele aprendizado, eu sim, se não fosse hoje um empresário, um dono de empresa, eu com certeza seria professor, mas eu tive que escolher. Então, nessa época em que eu estava entrando na faculdade, eu também estava entrando na Estúdio Festas, e aí eu escolhi pela Estúdio Festas. Então, eu tranquei a faculdade, depois de 6 meses, mais ou menos, e me dediquei 100% à empresa, 100% à Estúdio Festas. Dedicação é uma palavra que a gente sempre fez, sempre seguiu, mesmo que sem perceber. Então, a gente virou noites e noites aí por conta da empresa, a gente fez de tudo por ela. Mas foi uma jornada bem, bem interessante. Vocês vão poder acompanhar essa jornada, esse vídeo tem muito a ver com isso. Essa introdução aqui ao canal tem muito a ver com o que a gente pretende fazer daqui pra frente. Eu vou explicar isso no finalzinho do vídeo. Depois que eu saí da faculdade ali, a gente já estava começando então com a Estúdio Festas, que iniciou no nosso apartamento lá na Zona Leste de São José dos Campos, no Vila Tesouro. Era um apartamento pequenininho, de 2 quartos, mas bem pequenininho. E quarto andar, sem elevador, era na escada mesmo. Então a gente alugava as nossas decorações lá, subia e descia a escada, umas 5 decorações por fim de semana, depois 10, 15, 20. E aí a gente chegou num momento em que a gente não conseguia mais fazer locações ali dentro, que estava incomodando a vizinhança, estava incomodando o condomínio. Então a gente teve que sair. E mesmo sem a certeza de que as coisas melhorariam, a gente saiu. Poderia ter dado tudo errado, poderia ter estagnado, poderia ter voltado para trás, mas a gente saiu mesmo assim e foi para uma casa maior. E ali a gente começou mais uma vez nessa luta aí de espaço, onde a gente tinha 90% da casa para nós e 10% para a empresa, e aí foi se invertendo esse número. 20 empresa, 30 empresa, 40 empresa, 50 empresa, 80% empresa, 20 nós. E em dado momento eu estava morando numa edícula lá no fundo da casinha lá. E aí veio a ideia da gente ir para esse ponto que a gente está hoje, esse comércio que a gente está hoje. Aqui na avenida também na Zona Leste, mas na Avenida Industrial agora. E aí as coisas começaram a acontecer ali. Foi ali que a gente começou a contratar pessoal, foi ali que a gente começou a registrar, foi ali que a gente sofreu um pouquinho no início com alguns sistemas que a gente tentou, porque bem no início, quando era só o Bruno lá, antes de eu sair do cinema, ele registrava tudo na caderno, né, numa agenda manual. Depois que eu saí do cinema, eu já fui para um Excel, e aí depois a gente tentou um sistema que funcionou até pouco tempo, um sistema bem zoadinho que não dava para o cliente ter acesso, porque ele era todo cheio de falhas. E aí agora, no finalzinho de dezembro de 2023, a gente pegou um sistema que está rodando perfeitamente, a gente está com um site legal aí. Então a Estúdio Festas começou assim. Tudo que eu vivi lá para trás me moldou para a empresa que a gente tem hoje. Tudo que a gente acredita, a gente coloca à frente da empresa. A gente é bem focado nessa parte. E agora que a empresa está bem mais caminhada, com um sistema, com pessoas mais treinadas, enfim, com processos mais desenhados, a gente quer vir trazer essa experiência para você. Então, se você tem interesse em ter uma empresa, em ter seu próprio negócio, se você quer aprender um pouquinho sobre empreender, sobre como empreender, sobre os processos de abertura e manter e encerramento de uma empresa, se você quer estar mais por dentro do ramo do Pegmont, das decorações de festa, se você quer saber como fazer um arco de balão, enfim, a gente está abrindo as inscrições agora, neste momento, 2 de janeiro de 2024. As inscrições estão sendo abertas para que você possa conviver um pouco com a gente, com a nossa realidade e ter seu próprio conhecimento, ter sua própria empresa, ter sua própria expertise, ter suas próprias experiências. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu e-mail, fabio@estudiofestas.com.br. Você vai mandar seu e-mail, vai dizer qual seu interesse, a gente vai conversar com você. Nesse primeiro momento vai ser bem na informalidade. A gente vai passar quais são os nossos planos, nossos projetos, como a gente quer fazer, quais serão as regras a seguirem, quais serão os valores desses cursos. E aí, se você tem interesse já, demonstra seu interesse me mandando um e-mail aqui, fabio@estudiofestas.com.br.
Obrigado por ter ouvido minha história até aqui. Obrigado por ter me permitido me apresentar mais. Obrigado por ter confiado a Estúdio Festas. Se você me conhece, provavelmente você conhece minha empresa. Então, obrigado por tudo. Desejo a você também um feliz 2024. Faça assim como eu, coloca o start, faz sem medo, vai, corre, corre, não perde tempo, porque a gente só tem isso, gente. A gente só tem o nosso tempo. A gente não tem outras oportunidades. Então vamos lá, vamos pra cima. Beijo.